Muitíssimo bom dia! Paz do Senhor para todo mundo! Vamos começar nossa live de leitura da Palavra de Deus. Como a gente tem sido abençoado nesses tempos. E hoje é um dia muito especial, porque hoje a gente está no dia 80. Dia 80 de 100. Então hoje, oficialmente, vão faltar 20 dias para terminar o propósito como um todo. Então, 80 dias! Parabéns você que está até aqui. Como tá voando o tempo, e como voou o tempo, na verdade, 80 dias de leitura. Então, bom dia para todo mundo que tá aí na área. Que Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo de Deus venha sobre você. Tô vendo muita gente chegando aí. Olha lá, o Nengo, a pastora Natália também, lá do Paraná, que legal. Fazenda Rio Grande, Mariane, Magna, Carla Corá, Bruno Marlon, quantas pessoas. Tamo nessa, Tony Gross, firme na palavra, Tony, glória a Deus. Vamos orar para que o Senhor venha e nos visite, para que Ele fale conosco nessa manhã, que o Espírito Santo venha sobre nós, em nome de Jesus. Meu amigo Henrique, Deus abençoe aí, viu? Glória a Deus, Henrique, Deus abençoe. Vamos orar. Pai, vem sobre nossas vidas nesta manhã, derrama do Teu Santo Espírito sobre nós, dá ordem aos Teus anjos ao nosso respeito, nos visita, toca cada pessoa que está aqui, Senhor, assistindo essa live agora, no seu local de trabalho, ou então ainda na sua casa. Meu Deus, vem, nos visita, abre o nosso entendimento, para que nós possamos entender de Ti, para que o Teu Espírito Santo venha nos presidir, falar conosco aqui, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos nesta hora, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nessa então? Tem gente me perguntando aqui, ó, eu vi algumas pessoas perguntando, pastor, como que eu assisto o que já passou? Lá no meu YouTube. Corre lá no meu YouTube quando acabar essa live, Felipe Parente, o meu YouTube. Se inscreve, dá curtir nos vídeos aí, porque agora eu já comecei a postar. Se eu não me engano, postei até o dia 11. Já tá até o dia 11 que eu tava trabalhando nesses vídeos agora de manhã. Então você já tem 11 dias de estudo desde o começo ali. Já estamos em números lá no YouTube, tá? Então nós vamos assistir tudo lá. Quando o propósito terminar, ele vai estar completamente disponibilizado, sem qualquer custo para você no YouTube. Então só vai lá, se inscreve no canal, dá um like para que a gente possa propagar a palavra de Deus em nome de Jesus. Tudo bem, gente? Vamos nessa então? O que é importante falar para você nos evangelhos? Os evangelhos, eles são riquíssimos, porque eles são cheios de histórias. Eu tô até pensando em... Vou deixar o comentário ativado aí para ver se você dá um glória, para ver se me anima. Em fazer um curso só dos evangelhos. E gastar mais tempo nos evangelhos. Quando terminar, possivelmente quando a gente terminar o propósito de leitura... Eu inicio um curso, mas é um curso mesmo só sobre os evangelhos. Se você estiver junto, vamos nessa. Porque os evangelhos, eles são ricos demais. É evidente que numa live de 1 hora, não dá para falar as minúcias de cada detalhe, de todas as histórias dos evangelhos. Não tem como, tá? Então a intenção que eu tenho é de te despertar para a leitura. Lá no começo, quando você assistir os vídeos do começo, você vai ver que... eu dou algumas dicas de como assistir essas lives. Ou você assiste a live depois que já leu os 14 capítulos, ou logo que assiste a live você vai ler os capítulos depois durante o dia, mas vai lembrar dos comentários. Então, a live, ela é mais um suporte, tudo bem? Ela não é um passo a passo, versículo a versículo, não, principalmente nos evangelhos, não dá, tá bom? Então, tô vendo a maior galera falando aqui, se prepare para novidades, então, que a gente vai mergulhar mais na palavra. Vamos nessa, então. Vamos então começar a nossa leitura hoje no final do Evangelho de Mateus. Mateus, cujo evangelho teve a intenção de mostrar que Jesus Cristo era o prometido dos judeus, ele era o Messias, ele cumpria as promessas do Antigo Testamento. Agora nós estamos nos encaminhando para o final do Evangelho de Mateus com... Felizmente, porque sabemos que esse é um plano de redenção, nós vamos ver a tramóia e a artimanha para mandar Jesus Cristo para a cruz. Felizmente é isso. E infelizmente nós vemos a raiz da humanidade. E a raiz do homem que, ao não entender ou ao ser legalista, quer matar a verdadeira presença de Jesus Cristo. Começa então logo no capítulo 26 um plano para tirar a vida de Jesus.
como eles fizeram um plano para tirar a sua vida. E aí, olha que interessante, versículo 2, Jesus diz assim, vocês sabem que daqui a 2 dias vai ser a Páscoa, versículo 2, capítulo 26, e o Filho do Homem vai ser entregue para ser crucificado. Importante demais ver como toda a grande transição em Israel do Antigo Testamento foi feita na Páscoa. A saída do Egito na Páscoa, sempre que o povo se reacertava com Deus era Páscoa. Então ele está mostrando aqui que ele seria o Cordeiro Pascal, igual o apóstolo Paulo vai defini-lo mais na frente. Ele é o Cordeiro perfeito, ele é a nossa Páscoa perfeita. Então é na Páscoa que a transição vai começar a acontecer. Então ele está dizendo para os discípulos, vai chegar a Páscoa, eu vou ser entregue para ser crucificado. Ele nunca deixou os seus discípulos na dúvida, ou nunca deixou os seus discípulos serem pegos de surpresa. Ele sempre foi avisando, eu vou ressuscitar, eu vou morrer, mas vou ressuscitar, eu vou sofrer, ou seja, vocês vão ver sofrendo, mas não quer dizer que a história saiu do controle, tá? Lá estavam eles, os principais sacerdotes e os anciãos se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás, e eles estão tramando como que eles vão matar Jesus Cristo, só que não pode ser no meio da festa da Páscoa, porque ele era querido pelo povo, e eles não queriam tumulto pelo povo. Enquanto ele está ali, então, se preparando, ou se preparando para a Páscoa, se preparando para se entregar, ou para passar pela maior missão que ele teve na terra, acontece algo maravilhoso, porque ele está na casa de Simão, um leproso. É só essa indicação que ele deu. Depois eu vou te mostrar exatamente lá nos outros evangelhos quem é esse Simão. E sentado ali chega uma mulher, versículo 7, com um vaso de alabastro cheio de bálsamo, e derrama o perfume sobre a cabeça, ele sentado na mesa. Ela derrama o perfume sobre ele e começa a perfumá-lo. Que coisa maravilhosa, que cena linda. Porém, muitos discípulos, e depois você vai ver lá na frente, em outros evangelhos, que quem teve essa negativa foi o próprio Judas, diz assim, que desperdício é esse? Esse perfume é tão caro, ele poderia ser usado para os pobres. E olha como eles estavam errando no conceito do que seria honra. E Jesus diz assim, deixa essa mulher, por que vocês estão incomodando ela? Versículo 10, ela praticou uma boa ação para comigo. Olha o que ele diz no versículo 12, ela o fez para o meu sepultamento. Há um mistério aqui. O rei, ele sempre era ungido. O rei não saía de seu palácio sem estar ungido, com um perfume específico para ele. Então aquela mulher está tendo uma visão. Ela está dizendo, o meu rei está saindo para reinar. O meu rei está saindo para governar. Eu vou perfumá-lo. Além disso, quando o corpo já estava morto, quando o corpo já estava para ser enterrado, ele era embalsamado de perfumes. Mas essa mulher estava profeticamente dizendo, ele vai ressuscitar, eu não vou ter tempo de perfumá-lo pós-morte. Então vou perfumá-lo antes. O que Jesus está dizendo, ela está enxergando que vocês não enxergam. Vocês estão olhando o desperdício, estão olhando, não, que desperdício, a gente podia vender o perfume e usar para os pobres. E ela está olhando profeticamente que ela está preparando o rei para reinar. Por isso ele diz, aonde for pregado o evangelho, a história dessa mulher vai ser lembrada, versículo 13. Porque ela fez algo que ninguém fez, os discípulos não enxergaram, os discípulos não puderam ver. Aí continua a história com a famosa cena onde Judas vai vender ou vai trair Jesus Cristo. Judas Iscariotes vai lá e vende-o por 30 moedas de prata, no versículo 15. Prata então se torna um símbolo de redenção na Bíblia. Ele traz Jesus Cristo vendendo, marcando certinho como ele ia entregar, como que seria essa entrega. Os discípulos estão ali preparando a Páscoa. Jesus Cristo diz assim, procura um local, a casa de determinado homem, que ele não cita o nome aqui, para que nós celebremos a Páscoa lá. Ele consegue esse local e eles vão preparar a ceia, o momento da Páscoa. Capítulo 21, eles estão sentados à mesa, já imaginou? Todo mundo sentado à mesa, Jesus Cristo fala assim, olha, deixa eu dizer a vocês, um de vocês vai me trair. Mas imagina o clima desse jantar sossegado, dessa ceia tranquila. Um de vocês vai me trair. Começa aquela coisa, um pessoal falou, quem será que vai ser? É um ou outro, é outro ou outro, e assim vai. E ele diz assim, versículo 24, fiquem tranquilos, gente, o Filho do Homem, como está escrito, vai ser traído. Mas ai daquele pelo qual ele vai ser traído. Melhor essa pessoa não tivesse nem nascido. Ou seja, eu sei que o filho vai ser traído, e faz parte do meu controle, mas ai daquele que vai me trair. Pensa que Judas está escutando, Judas está só lá quietinho. Judas chegou para ele e falou assim no versículo 25, eu consigo imaginar ele assim meio que, no momento de distração, a galera batendo um papo, ele chega para Jesus, Jesus, versículo 25, sou eu o seu traidor? Eu que sou seu traidor? A resposta de Jesus é top, porque ele diz assim, você já está dizendo, tipo, você sabe, cara, você já sabe. Porém, enquanto eles comiam, Jesus tomou um pão, abençoou e partiu,
pegou o cálice, abençoou e partiu, e disse: este cálice, versículo 28, é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Nós estamos chegando no ponto principal do evangelho, o ponto principal do relacionamento de Deus para com os homens. Jesus Cristo está se preparando para ser entregue. Ele pega e diz: esse cálice é a representação do meu sangue. O meu sangue vai ser derramado para que seja em favor de muitos. Ele veio para cumprir a lei. Só havia perdão de pecados no Antigo Testamento se houvesse derramamento de sangue. Por isso se sacrificavam animais. Então ele está dizendo: eu estou indo para o sacrifício, eu estou indo para me sacrificar, eu estou indo para derramar sangue, mas esse sangue é sangue de redenção definitiva. Está comigo aqui? Pedro é avisado ou recebe uma informação privilegiada, porque Pedro tinha um relacionamento muito próximo com Jesus Cristo, e Jesus diz assim: essa noite vocês vão ficar escandalizados comigo, ou seja, vocês vão se assustar com o que vai acontecer comigo. Mas eu sei, isso já estava escrito: eu vou ferir o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Isso é Zacarias 13, lembra? Que ele falou em Zacarias capítulo 13, versículo 7. Ou seja, vocês vão ficar escandalizados, ou seja, vocês vão ficar desesperados com o que vai acontecer comigo. Mas eu estou avisando a vocês antes, é para cumprir a Bíblia. Fiquem tranquilos que depois da ressurreição, versículo 32, eu vou estar diante de vocês na Galileia. Ou seja, está tudo sob meu controle. Eu estou marcando até ponto de encontro depois que eu vou citar. Então não vão pelo que os olhos de vocês vão ver. Vocês vão ver apanhando, sofrendo, morrendo. Mas já estou marcando ponto de encontro depois. Olha como ele estava no controle sempre. Estão comigo? Pedro chegou e falou assim para ele: não. Mesmo que eu venha a ser pedra de tropeço, isso nunca vai acontecer. Não, não. Aí Jesus Cristo fala: Pedro, segura a onda aí, cara. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Você mesmo vai me negar. E Pedro falou: ainda que eu seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Você conhece a história, já vamos dizer. Então Jesus estava... Imagina que momento difícil para ele. Ele escolheu os discípulos. Um a um. Um já acabou de traí-lo e vendê-lo por 30 moedas de prata. Ele sabe. Ele mesmo está dizendo: vocês mesmos vão me abandonar. Vocês vão se escandalizar de mim. E Pedro, você, cara, que está cheio de ímpeto aí, inclusive você vai me negar. Pensa que ele não tinha nem subido na cruz, ele já sabia que ele ia ser abandonado. Mesmo assim, não desistiu. Ele vai para o Getsemane, está difícil. Getsemane significa a prensa do azeite, o local onde você está sendo prensado. Ele vai nesse jardim, pega os seus mais próximos, Pedro, Tiago e João, e leva com ele. E diz assim: cara, eu tô com angústia, minha alma tá angustiada até a morte, fica aqui, só ora junto comigo, ou seja, eu preciso de parceria agora. Ele se prostrou ali no versículo 39 e falou: pai, se for possível, passa esse cálice de mim, todavia não seja como eu quero, mas sim como o Senhor quer. Senhor, eu não queria esse cálice, passa de mim, mas não é a minha vontade, é a tua. Que momento maravilhoso, que momento crucial no evangelho. E aí ele vai começar a ver como um líder às vezes se decepciona com liderados, mas ele não para a sua caminhada. Porque ele pensa comigo, ele é a única vez no evangelho que ele mostra uma aparente fraqueza, por assim dizer. Que ele fala: gente, fica comigo aqui, ora comigo, eu tô angustiado até a morte, me ajuda em oração, intercede por mim aí, eu vou ali e já volto. Ele fica um momento com Deus, quando ele volta os discípulos estão dormindo. Cara, ele pediu ajuda, vem comigo, ele falou: ó, orem comigo aqui. Ele precisava de ajuda? Não, mas ele está mostrando um padrão que muitas vezes o líder vai sentir sozinho. Muitas vezes o líder vai se sentir sozinho numa empreitada, numa caminhada, numa oração, e isso não tem que fazer o líder parar. Estão comigo aqui? Isso tem que fazer o líder continuar avançando. Então ele vai, aí ele acorda o cara: gente, você não pode vigiar um pouco. Ele volta de novo, conversa com Deus mais um pouquinho. Quando ele volta, os caras estão dormindo de novo. Aí ele volta de novo: Senhor, terceira vez, ora de novo, se conforta com o pai. Quando ele volta, os caras estão dormindo de novo, 3 vezes. Ele tenta e o povo só está dormindo. Ele diz assim: gente do céu, não é possível. Versículo 40, nem 1 hora vocês puderam vigiar comigo? Meu pai amado, vigiar e orar é para que vocês não entrem em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele diz assim, versículo 45, vocês ainda dormem e repousam, não é possível. Chegou a hora, acordem, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Tá chegando a hora mais importante, você vai dormir. Tá chegando a hora mais importante, você vai pedir para sair.
Está comigo aqui, mas Jesus Cristo não parou a sua missão. Então entenda, líder, é maravilhoso a gente ter uma equipe, um time, é maravilhoso você ter pessoas que caminham junto com você, mas mova-se. Vá avante, porque quando você vai, as pessoas vão seguir aquilo que Deus colocou no teu coração. Se você for ficar esperando a aprovação de todos, ou a mesma empolgação com todos, você nunca vai fazer. Então aqui comigo, Deus vai te colocar projetos nas mãos e vai colocar pessoas fortes do teu lado para te ajudar. Mas é você, líder, que tem que ir à frente. Você que vai dizer, esse é o caminho que nós vamos. É assim que nós vamos fazer. Isso que Jesus estava fazendo. Ele levou 3, os 3 dormiram, pegaram no sono. E ele falou, eu vou desistir por causa disso? Não, eu vou avançar e eles vão ver. Quando ele ainda estava falando com eles, Judas chega, dá um beijo nele, porque esse era o código. Ele disse, aquele que eu beijar é o que vocês vão ter que prender. Ele o beija. Jesus olha para ele e diz assim, amigo, para que você veio? Ele chama de amigo, já para dar um tapa com luva de pelica em Jonas. Se aproximaram, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Versículo 50, eu tô, tá? Do capítulo 26. Um deles, que a gente sabe que ser Pedro nos outros evangelhos, saca uma espada e arranca a orelha do cara. Porque Pedro era tão bom espadachim, porque ele era pescador, ele não era guerreiro. Ele saca a espada você dá no meio da testa. Puf! Como estava escuro, ele estava meio emocionado, sabe o que aconteceu? Ele pega a espada e ainda erra, corta a orelha do outro, fica com a orelha cortada. Que mico! E Jesus olha para ele e fala, Pedro, guarda a espada, cara. Você acha que eu não poderia clamar e o pai mandaria uma legião de anjo para acabar com isso aqui? 12 legiões de anjos. Você acha que se eu tivesse com medo ou não quisesse ir para a cruz, esse povo estaria me prendendo? Deixa, eles estão cumprindo a escritura. Estão comigo? Eles estão cumprindo a escritura. Prenderam Jesus, levaram para casa de Caifás, o sumo sacerdote. Tentaram levantar falso testemunho contra ele, não acharam. Já estou no versículo 60. Você viu que eu tô contando a história mais do que lendo a história, porque depois você vai ler, tá? E tentaram achar, até que acharam 2 testemunhas de um momento que Jesus Cristo tinha dito que poderia destruir o santuário e reedificar em 3 dias. Ele está falando dele mesmo, tá? Não está falando do templo, que ele ia destruir o templo. Só que era uma blasfêmia você atentar contra o templo edificado e construído. Quando Caifás escuta isso, ele rasga as vestes e diz, blasfemou. E aí, você não vai dizer nada? Importantíssimo, versículo 63. Jesus, porém, guardou silêncio. Oh, meu Deus, Isaías 53 diz que ele quieto foi como ovelha para o matadouro. Ele não quis se defender. Ele podia ter argumento, mas ele guardou o silêncio. Vamos aprender com Jesus Cristo, líderes, homens e mulheres de Deus. Quando você estiver sendo perseguido, difamado, quando as pessoas estiverem falando coisas a teu respeito, guarda silêncio, não precisa se defender, não precisa ficar mandando recadinho, fazendo post para mandar recado para alguém, usando das tuas palavras, ministrações para... Não, cumpre a tua missão. É a missão que Deus colocou na terra, é isso que Jesus estava fazendo. Vamos embora. Eu te conjuro... Eu te desafio, ele diz, versículo 63, a dizer se você é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus responde para ele, você que diz, tu que disseste. Jesus era demais, né, gente? Porque ele era muito inteligente. Porque havia uma lei mosaica que se alguém se autoproclamasse o Messias, ou seja, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ou Cristo, essa pessoa morreria pedradas. Então ele está ali, ele sabia que ele tinha que subir na cruz, que era a pior pena que tinha. Porque a cruz tinha significância, não era pedrada, como qualquer um outro tinha morrido. Ele tinha que viver a pior morte que existia. Então o cara fala, você é Cristo? Ele fala, você que está dizendo, tipo, não sei o que estou falando nada. Então ele está dizendo que ele... Mas você vai ver que o Filho do Homem vai estar sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo nas nuvens dos céus. Ou seja, eu estou conquistando um direito aqui. Ele diz, você blasfemou, não precisa de testemunhas. Então agora ele é réu de morte. E aí começa um negócio pesado aqui, versículo 67. Então cuspiram-lhe no rosto, davam murros, o esbofeteavam, dizendo, profetiza, Cristo, quem que te bateu? Ele começa a apanhar fisicamente. Ele começa a sofrer por mim e por você. Um sofrimento que deveria ser meu e teu, por sermos pecadores. Ele, que não tinha pecado nenhum, começou a sofrer por nós, começou a assumir esse sofrimento por nós. Pedro, que estava ali só acompanhando o movimento, a galera chega e uma mulher falou, eu sei quem você é, hein? Eu te vi lá, você era dele. Ele, jamais, não conheci homem de jeito nenhum. Aí o pessoal, não, eu sei quem é você. Olha o jeito que você fala, é igualzinho a você. Ele fala, não, de jeito nenhum. 3 vezes ele nega. Quando ele nega, ele escuta o galo cantando. E o galo canta, ele fala, meu Deus, ele tinha justamente dito isso. Saindo dessa cena, ele chora amargamente, versículo 75. Acontece que, no capítulo 27,
Eles estavam debaixo do Império Romano e do subjugar do Império Romano. Então, condenações como essa não podiam ser decididas somente pelo sumo sacerdote judeu. Então, quem havia de definir era o governador da região que estava ali a mando do Império Romano. Neste caso, um cara chamado Pilatos. Então, eles levam a causa para Pilatos, como dissesse, cara, nós queremos matar, ele é digno de pena de morte. Então, Judas, quando viu, cara, a casa caiu, pensei que era só um susto nele, alguma coisa assim, Judas se arrepende. Vai lá e joga as moedas de volta para os caras e fala, cara, me arrependi, estou condenando um cara inocente. Olha como o pessoal é parceiro, os sacerdotes, olha o que eles dizem para Judas. Pequei, traí sangue inocente. Eles respondem para ele, o que importa para nós? Isso é problema teu, não é nosso não. Ou seja, vai confiar em traidor, você vai ser traído. É isso que acontece. Vai querer ser Judas, Judas vai ser traído também. Ele plantou traição, está colhendo traição. Ele falou, gente, não, me arrependi, toma aí as moedas de volta, chega. Eles falam, o problema é teu, não é nosso não. O que você fez, você fez. É assim que acontece. Todo traidor um dia vai ser traído. Todo desleal um dia vai sofrer deslealdade. É o que você semeia e o que você colhe. E aí Judas fica tão desesperado que ele vai embora para se enforcar. Ele vai embora para acabar com sua própria vida. Deveria esse ser o fim de Judas? Certamente que não. Mas Judas enxergou naquele momento, por um segundo, que o ministério poderia lhe ser um motivo de vantagem. Ele podia comercializar o que Jesus Cristo era, só que depois ele se arrepende, porque não há futuro para quem só comercializa, para quem quer vender, para quem trai. Tudo bem? Há uma observação importante que eu tenho que te fazer aqui. Grande parte dos discípulos eram pescadores. Só que a Bíblia registra que eles estavam lavando as redes ou estavam nos seus barcos. Então não era pescadorzinho que pegava a vareta e ia lá pescar. Tá comigo aqui? Não é pescadorzinho de beira de rio. Eles eram empreendedores da pesca. Eles tinham barco, inclusive. Eles viviam da pesca. Eles eram empresários. Eles não eram lascados na vida. Eles viviam daquilo. Então, abraçar o ministério de Jesus Cristo foi para eles uma grande renúncia. Eles deixaram para trás grandes ganhos na pesca para seguir Jesus Cristo. Mateus, ele estava atrás da mesa da coleteria, ou seja, ele ganhava muito, porque ele era cobrador de imposto. Para ele foi uma renúncia. Judas, ele era um caixeiro viajante, ou seja, ele vivia de comércios. Ele vendia algo, comprava um produto, viajava de um lado, viajava do outro. Isso quer dizer que, para ele, o ministério não foi renúncia, para ele o ministério foi uma grande oportunidade de comércio. Quem começa no ministério, enxergando o ministério como uma chance de crescer, inclusive crescer financeiramente, é cedo ou tarde para se comportar como Judas e transformar o seu ministério num comércio. Só pega essa aí para você aprender, tá? Pega essa aí para você ficar esperto, para a gente ficar esperto. O ministério tem que começar com renúncia. Então, frase de hoje, todo ministério envolve renúncia. Se não existir renúncia, é oportunidade de crescimento, é oportunidade de vitrine, é coração de Judas. Quem chega numa igreja e fala, poxa, esse altar é lindo, hein, cara? Essas luzes são maravilhosas, aqui é que meu ministério de adoração vai crescer. Judas, coração de Judas. Quem diz assim, não, eu preciso ter muitos seguidores, porque se eu tiver muitos seguidores, as pessoas vão ouvir minhas pregações, eu vou poder anunciar os meus produtos, coração de Judas. Não há nada errado em você fazer isso, não há nada errado em você ter livros para vender, cursos para vender, ter CDs para lançar, músicas para lançar, mas qual é a motivação? Se lá no começo começou como renúncia, você está no caminho certo. Cuidado para não ser coração como o de Judas. Precisava falar isso aqui porque é importante. Tudo bem, gente? Vamos nessa? Então Judas, ele se desespera, vai se enforcar porque não há mais solução para ele. Eles não aceitam aquelas moedas mais no templo, porque moedas de suborno, eles ainda, olha que loucura, eles ainda têm esse temor de falar, não serve nem profeta. Então eles vão lá e compram um campo para que forasteiros fossem enterrados. Mas olha que interessante, até a moeda que foi usada para traição foi usada agora então como refúgio ou como recomeço para forasteiros, para estrangeiros, no sentido de que ele estava morrendo pelos judeus, mas morrendo por todos os forasteiros, morrendo por todos os estrangeiros. Jesus chega diante de Pilatos. Pilatos já não tem meia conversa, ele já chega direto e diz assim, você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, você que está falando. Ele não afirmava ser, está comigo? Você que está falando. Ele começa a falar, ele começa a ser acusado pelos principais sacerdotes, e a Bíblia diz no versículo 12 que ele nada respondeu. Meu Deus, é demais, ele não se defendia. Pilatos fica indignado e fala assim, cara, você não vai responder nada da acusação que estão te fazendo? Jesus respondeu, e não respondeu nenhuma palavra. Isso admirou o governador, versículo 14. Só que Pilatos, ele não conseguia achar a ocasião, não conseguia falar por que tem que matar esse cara na cruz. Então o que ele faz?
Pô, já que existiu uma vez por ano uma festa de popularidade, ele tenta jogar a questão pro povo. E que festa era essa de popularidade? Naquela época, eles reuniam os principais criminosos e um era perdoado. Era um fórum público onde se perdoava. Então ele pega um tal de Barrabás, que a Bíblia diz ser um preso muito conhecido, versículo 16. Ou seja, um cara um criminoso daqueles conhecidésimos, líder de facção criminosa da época. Ele leva Barrabás e diz assim: quem que vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? Tipo, é quase que uma escolha imediata. Um Jesus aqui que não fez crime nenhum, que o crime é que o povo diz que ele cura por Beelzebul, sei lá o que estão dizendo dele, e o Barrabás, que já é o chefe da criminalidade de Israel. E a galera grita: o que vocês querem? A mulher dele diz assim: olha, nem se envolve nisso aí, porque eu passei a noite inteira preocupada, sonhando, porque ela devia estar preocupada, que estavam matando um inocente. Estão comigo? Ele diz de novo: quem que vocês querem que eu soltem? Versículo 21. E a galera grita: Barrabás! Barrabás! Solta o Barrabás! A multidão começa a se inflamar. Pilatos respondeu: o que eu faço de Jesus então? E a multidão: crucifica! Crucifica! Que mal fez ele? E a galera: crucifica! Crucifica! E a multidão começou a ficar em tumulto. Multidão em tumulto é multidão que não quer ouvir a verdade, só quer julgar, e eles estão lá: crucifica, crucifica, crucifica. Sabe o que ele faz? Traz uma bacia d'água aqui, que era o símbolo de neutralidade. Eu lavo as minhas mãos. Eu não vou ter parte no sangue desse justo. Eu lavo as mãos. Faz o que vocês quiserem com ele. Jesus então é entregue aos soldados. Roma não o condena, ou o Império Romano não o condena, mas também não o absolve. Tipo, resolve o que vocês acharam, eu lavo as mãos. Ele entregue de volta aos soldados, é levado para o pretório, um local perto do templo, da sinagoga, e lá começa uma humilhação. Porque a Bíblia diz no versículo 28 que, tirando as vestes dele, o cobriam com um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos, versículo 29, colocaram na cabeça só uma coroa de espinho, um caniço, um pedaço de madeira nas mãos dele, se ajoelhavam: ó, rei dos judeus. Tá percebendo o escárnio que ele passou? Já tinha sido esbofeteado, já tinha sido cuspido no rosto. Inclusive, Pilatos, antes de devolvê-lo para os soldados romanos, deu uma surra de açoite nele, só para você ver, versículo 26, ó. Pilatos soltou Barrabás, açoitou Jesus e o entregou para ser crucificado. Esse açoite, só para você entender o que eram tiras de couro que na ponta ficavam pedaços de ossos. Você batia nas costas da pessoa com isso. Há relatos de que prisioneiros, alguns nem aguentavam esses açoites, quanto mais a pena de morte estava para chegar. Tamanho era a crueldade. Então ele já havia apanhado, já havia sido açoitado com tiras de couro, com chicotes que na pontinha tinha osso. Ele já tinha apanhado desse jeito. Agora o povo está lá se curvando: ô, rei dos judeus, colocando uma coroa de espinho, escarnecendo, meu Deus, e ele quieto, sem falar nada. Se ele abrisse a boca, 12 legiões de anjos vinham do céu e acabavam com aquilo, mas ele quieto suportou. Ele quieto suportou por mim e por você. Meu Deus, ele quieto suportou porque ele tinha uma missão para cumprir. Não tem como não falar de Jesus Cristo, não sentir a glória e a presença dele. Ele quieto suportou. Chegou num local chamado Gólgota, significado caveira. Versículo 34, olha que profundo esse versículo. Deram para ele vinho e fel, mas ele provou e não quis beber. Vinho e fel, as pessoas que tinham misericórdia daqueles que iam ser crucificados, porque era uma morte muito sofrida. Eles davam essa mistura de vinho com fel, que era meio que um alucinógeno. A pessoa bebia, já entrava em êxtase ali e morria anestesiado. Quando ele prova isso, a Bíblia diz, ele provando, ele não quis beber, como se ele dissesse: eu não quero anestesia, eu não quero entrar em alucinação, eu quero passar pela cruz consciente do que eu estou fazendo, porque eu estou no controle. O crucificaram, repartiram as vestes e ficaram ali guardando. Com um escárnio maior, colocaram em cima da cruz assim, ó, escrito: este é o rei dos judeus. Eles estavam escarnecendo, mas na verdade estavam profetizando uma verdade. Então quando alguém escarnece de você pela tua fé, deixa Deus usar a boca do inimigo para profetizar uma verdade. Quando diz: vai lá, pregador. Sabe quando você é crente, vou usar esse termo mesmo, na tua família, galera: ei, pastor, não sei o quê. Deixa escarnecer, porque Deus está usando a boca do inimigo para profetizar uma verdade. Entenda isso. Foram crucificados ladrões com eles. E todo mundo começava a dizer: você não é o rei dos judeus? Desce da cruz, a gente vai crer em ti se você descer da cruz. Versículo 42. Você confiou em Deus? Agora que ele venha livrar você.
Se de fato Deus te quer bem, se você é filho de Deus, então vem. Por que você não sai da cruz? Olha o escárnio, ele quieto. Ele quieto. A morte de cruz, gente, era uma morte muito cruel. Porque o crucificado ficava com as mãos assim e o tronco caía para frente, os pulmões se apertavam. E a morte de cruz, clinicamente falando, não é uma morte só pelos flagelos, ela é uma morte por asfixia. A pessoa começa a ficar sem ar. Então é uma morte lenta, ela vai ficando sem ar, sua função pulmonar vai reduzindo, sua oxigenação vai abaixando até que ela morre. Por isso que ela é tão cruel. Além de estar sangrando, além de estar com todos os flagelos, ela vai aos poucos definhando. É a pior morte, a pior sentença que poderia existir. Agora, ele está ali, com os pulmões comprimidos, morrendo aparentemente de falta de ar. De repente, às 3 horas da tarde, mais ou menos, na hora 9, versículo 46, Jesus, em alta voz, começa a dizer: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparastes? Calma aí. Como que alguém que está morrendo de falta de ar começa a falar em alta voz? Estão aqui? Está comigo no mistério? Como que alguém que está morrendo sem ar começa a falar em alta voz? Deus meu, por que me desamparaste? Acharam que ele estava chamando por Elias. E um deles, versículo 48, correu, pegou uma esponja, colocou no vinagre e deu para ele a beber. Olha que crueldade, o cara já está morrendo de falta de ar, cheio de feridas, e dão para ele uma bebida ácida, para ele sofrer mais ainda. Mas na verdade era um ato profético, porque vinagre na escala é um vinho de péssima qualidade. E Jesus Cristo estava dizendo: eu vim para substituir e para beber o vinho da pior qualidade, para que vocês fiquem com o melhor vinho, com a melhor porção. Na verdade, a gente vai ler em João e em Lucas também, que o primeiro milagre dele foi o milagre de transformar a água em vinho. Então, quando a humanidade precisou de um vinho, ele deu o melhor vinho. Quando ele precisou de um vinho, a humanidade deu o pior. Ele está assumindo o pior para que nós ficássemos com o melhor. É muito profundo esse momento. Quando ele toma o vinagre, a Bíblia diz, versículo 50, Jesus clamou com grande voz. Com grande voz. Ele clamou, aqui em Mateus não há registro do que ele clamou, nós sabemos o que ele clamou: nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Ele clamou, como que alguém que está morrendo de falta de ar clama. Ele estava dizendo: eu me entrego para a morte, não é a morte que me leva, eu estou no comando mesmo aqui. Eu não tenho que olhar para os seus flagelos e achar que ele é coitadinho, como ele sofreu. Não, ele estava no controle sempre. Foi doloroso para a carne, mas foi renovador para o espírito. A carne dele podia estar sofrendo, mas dentro dele o espírito se agitava, porque o espírito estava criando algo novo. O espírito estava criando algo sobrenatural. Quando ele grita, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Você lembra comigo que nós estudamos no tabernáculo, que havia um templo, um véu que separava o santo do santíssimo lugar, que ninguém tinha acesso a esse santíssimo lugar onde a glória de Deus estava. Quando Jesus Cristo morre na cruz, o véu se rasga. Agora todos têm acesso à presença de Deus. Os sepulcros se abriram, os mortos ressuscitaram e apareceram, porque ele acabou com a morte. O centurião, versículo 54, que é o soldado romano que estava guardando Jesus, quando ele vê o terremoto e vê tudo que estava acontecendo, ele falou: cara, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Porque ele era o centurião, ele estava presente em muitos momentos de crucificação, ele via a crucificação acontecendo todo dia, ele sabia como o crucificado morria, de falta de ar, sem conseguir falar. Quando ele vê o terremoto acontecendo e quando ele vê Jesus gritando na cruz, ele fala: não, isso aí não é crucificação normal, eu sou expert em crucificação, esse cara que está aí é o Filho de Deus. Estão comigo? Jesus é sepultado, é colocado num túmulo de um cara chamado José de Arimateia, que pede o seu corpo para guardá-lo. Só que os sacerdotes e os fariseus falam assim: ó, esse doido aí, ele está falando que ele vai ressuscitar. Então, para que os discípulos dele não vão lá roubar o corpo dele, Pilatos, dá uma guarda romana para deixar guardado lá o túmulo, para que ninguém roube o corpo dele e ele desapareça e dizem que ele ressuscitou. Por favor, hein? Pilatos fala: tá bom, pode levar a guarda. Então tá lá os guardas romanos fazendo uma escolta no túmulo para ninguém roubar. E aí diz a Bíblia que, versículo 1 e 2 do capítulo 28. Maria Madalena e outra Maria foram até o sepulcro. Para quê? Para passar os perfumes, para honrá-lo depois de morto. Mas houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra e se sentou sobre ela. Oh, meu Deus!
O seu aspecto do anjo era como um relâmpago, sua veste branca como a neve. Os guardas, soldados romanos que estavam guardando, ficaram apavorados e caíram como se estivessem mortos. Versículo 5, o anjo falou para as mulheres: mulheres, não temas, vocês buscam Jesus que foi crucificado, versículo que transforma a minha vida e a sua vida. Versículo 6, ele não está aqui, ressuscitou. Vamos lá, não, essa tem que ser a nossa frase de hoje, não tem como. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, é só essa afirmação, ele ressuscitou, essa afirmação muda a minha história, muda a tua história, ele ressuscitou, venham ver onde ele estava, contem depressa para os discípulos, versículo 7, que ele vai à frente de vocês para Galiléia. Ele já não tinha prometido, vai ter uma treta, uma confusão, mas eu encontro vocês lá na Galiléia. Ele tá cumprindo o que prometeu, ele vai adiante de vocês para Galiléia, não temam, não temam. Os guardas são até subornados, porque o judeu chega e fala: vamos subornar esses guardas aqui, para eles contarem uma versão de que foram os discípulos que roubaram o corpo dele, senão a gente está lascado, a gente vai conseguir explicar que ele ressuscitou. Eles pagam, os guardas contam essa versão, inclusive a Bíblia diz ali, no versículo 15, que essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Então ele está mostrando, cara, não adianta tentar negar a ressurreição, foi um suborno, tudo bem? Aí Jesus aparece, e Mateus vai terminar no capítulo 18, com Jesus chegando para os seus discípulos, ressurreto, dizendo assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade. Eu morri na cruz. Agora recebam autorização. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que eu vos tenho ordenado. Eu estou com vocês todos os dias. Quem é o filisteu que me liga na hora da live? Quem é esse filisteu? Sangue de Jesus Cristo. Que Deus repreenda essa ligação. Não é possível. Nessa hora da ressurreição você vai me ligar? Ô, filisteu, fariseu. Muito bem, voltando. Tô brincando, não sei quem é, mas deve ser alguém oferecendo plano de telefone. Aquelas ligação bem inoportuna. Então vamos voltar aqui. Ide por todo mundo. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A obra de cruz dele foi transformadora para nós. A obra de cruz dele mudou a nossa história. A obra de cruz dele mudou a nossa vida. A obra de cruz dele nos transformou por completo. A obra de cruz dele nos resgatou. É nessa obra de cruz que nós temos que permanecer. É nessa obra de cruz que nós temos que estar. Em o nome de Jesus Cristo, seja cheio da presença de Deus, sabendo que tudo que nós precisamos, ele conquistou na cruz. Porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Amém? Termina o Evangelho de Mateus e propositadamente eu gastei a maior parte dessa live para mostrar o ápice do Evangelho, o ápice da nossa vida com Deus, que é a sua crucificação, tá bom? Então é óbvio que eu vou correr um pouco mais agora no começo de Marcos, principalmente porque Marcos vai repetir as histórias que a gente já leu em Mateus. Eu te disse que os evangelhos são sinóticos, ou seja, os 3 primeiros eles contam as mesmas histórias, só muda um pouco o ponto de vista do autor. Quem foi Marcos? João Marcos, ou Marcos, ele não foi um dos apóstolos, tá? Então, só para que você não confunda, ele não foi um dos discípulos de Jesus Cristo. Ele foi um seguidor próximo, ou um amigo próximo de Pedro, e inclusive registra que João Marcos foi o companheiro da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. A tradição, então, crê e acredita-se a tradição que o Evangelho de Marcos, na verdade, constitui dos relatos de Pedro escritos por Marcos. Então é como se Pedro estivesse ditando e Marcos fosse o ghostwriter, por assim dizer, o escritor daquele que ditou as histórias. É o Evangelho mais curto e mais dinâmico. Qual é a intenção de Marcos? Apresentar Jesus como Filho de Deus. Então não é mais só a intenção de apresentá-lo como Messias que chegou para os judeus, mas como Filho de Deus. Ele veio para salvar, para resgatar todo aquele que crer nele como Filho de Deus. Então, é um evangelho que tem um ritmo mais rápido, tipo quando eu estou na live acelerado. Ele conta uma história atrás da outra e vai contando, também sem muitos detalhes, mas só para que você entenda a trajetória de Jesus Cristo. Eu vou começar aqui, por exemplo, ele já começa... Ele despreza, entre aspas, ou seja, ele não menciona qualquer evento de como que Maria engravidou, onde Jesus nasceu, se foi na manjedoura, se foi na maternidade, não fala absolutamente nada. Ele já começa mostrando João Batista. Ele já começa em Marcos capítulo 1 dizendo assim, ó, está escrito na profecia
que um mensageiro seria enviado, versículo 2, que prepararia o caminho, que seria a voz que clama no deserto, para que o caminho do Senhor estivesse preparado, Isaías capítulo 40. Então apareceu João Batista pregando e usando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Pergunta e resposta importante. Então, o batismo, quem inaugurou essa fase de batismos foi João Batista. Não havia esse registro de batismos no Antigo Testamento, havia-se a pia de bronze, que o sacerdote se lavava depois de fazer o sacrifício. Então, o que João Batista está tendo como um profeta é um rito que simbolizaria o que o sacerdote fazia antes. Então você confessou pecado, sacrificou, está cheio de impureza, se lave. Então começou-se o batismo por imersão. Imergia-se na água, então se mergulhava na água para que você pudesse ser puro. Era uma simbologia profética. Quem iniciou essa fase foi João Batista. João que fazia os batismos, tudo bem? Jesus Cristo assumiu isso depois, sendo batizado, mostrando, olha, tem validade esse rito que você está fazendo, por isso que todo que crê e for batizado vai ser salvo, tá? Por isso que a gente realiza batismos até hoje. Porque se o próprio Jesus Cristo, que não tinha pecado, publicamente veio se batizar, todos nós, a gente tem que passar por duas fases na nossa fé. Primeiro a gente confessa a nossa fé, individualmente aceitando Jesus Cristo, depois a gente professa a nossa fé, publicamente descendo as águas do batismo. Só te explicando bem rápido. Então João começa a dar testemunho de Jesus, ele diz assim, cara, eu estou batizando, mas na verdade eu batizo para arrependimento. Quem vai vir depois de mim, versículo 8, vai batizar com Espírito Santo, não só com água, mas com o Espírito. Ele vai bem rápido e dinâmico, já mostrando, olha, Jesus Cristo veio e realmente foi batizado. Quando ele foi batizado e saiu da água, os céus se rasgaram e o Espírito desceu sobre ele como forma de pomba. Você vê como ele é rápido, é dinâmico? Ele já, 3 versículos já conta o batismo. No próximo, em 2 versículos, ele conta a tentação. Jesus foi para o deserto ser tentado, permaneceu 40 dias, mas foi tentado por Satanás, estava no meio de feras, mas os anjos do Senhor o serviam. Tipo, express, ele não está contando com detalhes. Aconteceu isso, Jesus voltou para Galileia, e voltando para Galileia dizendo, arrependam-se, o reino de Deus está chegando. Aí ele mostra os primeiros discípulos como foram chamados, você já conhece Simão e André, os irmãos, também Tiago e João, os irmãos sendo chamados, que deixaram tudo e o seguiram. Aí vai começar os milagres de Jesus Cristo, alguns primeiros milagres. A cura do endemoniado de Cafarnaum, todos esses nós já lemos em Mateus, tá? Como ele curou um endemoniado, e até então você não tinha registro de gente expulsando o demônio de ninguém, então Jesus já chega com essa doutrina, mostrando que ele tinha autoridade para expulsar demônios. A cura da sogra de Pedro, outras curas que ele realizou, até o momento que ele se retira para orar, mostrando que a base do seu ministério também era de oração. Ele volta desse momento de oração, cura um leproso, que não poderia ser tocado, mas Jesus diz, eu quero te tocar, seja limpo. Ele cura um paralítico em Cafarnaum, numa história interessante, porque Cafarnaum era a região que ele havia ido morar. Ele está pregando numa casa, está tão lotado que não tem mais espaço, a galera está assistindo da porta. 4 caras chegam e abrem o telhado e manda o paralítico chegando no telhado. Isso, ele faz questão de contar essa história para mostrar a revolução que o ministério de Jesus Cristo estava causando. Ele apareceu, as multidões começaram a seguir, ele apareceu, as multidões começaram a fazer, o culto estava tão lotado que abriram o telhado. E ele chega ali e eleva o nível de milagre, que ele diz assim, cara, não só levanta e anda, perdoados estão os teus pecados. Tudo bem? Aí ele continua mostrando a vocação de Levi, a partir do versículo 3 do capítulo 2. Levi é Mateus, tá? É outro nome para Mateus. Levi atrás da mesa de impostos, ele diz, me segue, ele segue. Tudo que nós já lemos em Mateus, ele comendo com os pecadores. Aí os fariseus, como sempre, falam, cara, o que você está comendo com pecador? Ele diz, não, eu sou médico, eu não vim para ação, eu vim para doente. Aí de novo ele falando do jejum, porque os discípulos de João e os fariseus começaram a falar, por que os seus discípulos de Jesus não jejuam? Ele disse, se o noivo está na casa, por que vocês vão jejuar? Quando o noivo está na casa é hora da festa. Não dá para colocar vinho novo em odre velho, ou seja, se vocês não mudarem o conceito de vocês não vão entender o que eu estou fazendo. Não dá para colocar remendo novo numa roupa velha, mudem os conceitos, vocês estão falando de jejum ainda, de coisa antiga da lei, e Jesus Cristo está aqui. Ele começa a mostrar, inclusive, aí ele toca no ponto mais importante da lei, que ele era o Senhor do sábado. Ou seja, não adianta você guardar o sábado se você não tiver comunhão comigo. Eu sou o Senhor do sábado, versículo 28 do capítulo 2. Para provar isso, inclusive, ele cura um homem com a mão ressequida dentro da sinagoga no sábado.
para mostrar que ele era Senhor, só que os fariseus se iram e querem tirar a vida dele, versículo 6. Ele se retira ali e começa a curar muitos. Continua curando, ou seja, eu não vou ficar parado aí na discussão de vocês, eu vou continuar meu ministério. Ele escolhe os 12 apóstolos. Você já conhece os nomes dos 12, ele diz assim, vocês vão ter autoridade, versículo 15, para expelir demônios. E ele nomeia ali os 12 para você entender quem eram eles. Ele chega em casa e era tão corrido o ministério dele, que olha o que o versículo 20 diz. Ele foi para casa e a multidão seguiu de novo, de modo que eles não podiam nem comer, só para você entender. E lembra que ontem eu te disse que a mãe de Jesus chegou lá fora? Eu vou te mostrar aqui, lembra que eu te falei que tinha um motivo, só para você entender? Os parentes de Jesus, quando ouviram isso, que ele estava tão corrido que não conseguia nem comer, saíram, versículo 21 do capítulo 3, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Lembra que eu disse que os parentes dele queriam interditar ele? É aqui, ó, tá a prova. Então a mãe dele lá fora não queria, oi filhinho, tudo bem? Não, a mãe dele queria falar, chega dessa brincadeira, vai pra cá, você não vai nem comer, não tá nem comendo. Era a mãe, típica família que não estava entendendo o propósito dele. Por isso que ele foi tão duro de dizer, cara, quem que é minha mãe, quem que é meu pai? Quem são meus irmãos? Vocês estão aqui. É vocês que estão aqui. Eu não vou parar porque até minha família não quer me apoiar agora. É isso que ele estava dizendo, tudo bem? A partir do capítulo 4, ele vai começar a série de parábolas que também nós já lemos. Perceba que há um pulo aqui importante, porque não há o Sermão do Monte. Lembra-se, as bem-aventuranças só tem em Mateus, não tem aqui. Aí ele começa de novo a parábola do semeador, o cara que semeia em 3 tipos de solo que são ruins e um solo que é bom. Eu já expliquei isso ontem para você. A parábola da candeia, ou seja, ninguém acende uma lanterna para esconder debaixo da cama, mas acende essa lanterna para brilhar. Por isso que não há nada oculto que não vai ser revelado. É isso que ele está dizendo. A gente usa muito essa pregação para falar que não tem pecado oculto que não vai ser revelado. E tudo bem, eu entendo a verdade, mas o que Jesus está dizendo é, eu não vou ficar oculto para sempre, tá? Eu vou ser revelado. Eu não sou lanterna que vou para baixo da cama, não. Hoje ninguém sabe quem eu sou, mas daqui a pouco vai todo mundo saber. É isso que ele está dizendo. Aí ele começa dizendo a parábola da semente, isso também não tinha lá em Mateus. Ele diz assim, o reino dos céus é assim, você planta a semente, nem percebe se é de dia ou de noite, quando você acordou a semente brotou. Então o que ele está dizendo, no reino tudo que você tem que fazer é semear, é plantar, é agir pela fé, porque vai germinar, a terra vai frutificar sozinha, versículo 28. Aí ele continua no versículo 30 e 31 e 32, mais uma vez registrando a parábola do grão de mostarda, que a gente já viu em Mateus, que é a menor das sementes, mas se torna a maior das hortaliças, só tem que ser plantada. Versículo 32, uma vez plantada ela vai crescer, só tem que ser isso. Também, como foi registrado em Mateus, ele vai registrar um momento que os discípulos conhecem que eles estão diante de alguém que é muito mais top do que eles imaginavam, porque eles entram num barco, a tempestade começa, pescadores experientes entram em desespero e Jesus está dormindo, tipo tirando um cochilo. Eles falam, e aí Jesus? Jesus levanta, versículo 39, repreende o vento se acalma, e eles dizem assim, versículo 41 do capítulo 4, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles levam para um outro nível. Quando ele chega no local, ele vai contar com mais detalhes quando ele chega nos Gadarenos. Lá em Mateus ele mencionou 2 endemoniados, aqui ele vai tomar foco em um só, dizendo que esse era um cara que ninguém podia controlar, que ele andava pelos sepulcros à noite, ferindo-se com pedras, rasgando correntes com as mãos. Era um endemoniado daqueles master. Jesus, quando chega para ele, não fala nada. Pensa, eu estou falando de um cara que rasgava corrente com a mão, que andava no meio de sepulcros, um endemoniado nível máximo. Quando Jesus chega ali, no versículo 6, quando o endemoniado vê de longe Jesus, correu e o adorou. Se curvou, porque Jesus tinha todo o poder. E ele diz assim, o que eu tenho contigo, Jesus, filho do Altíssimo? Meu Deus, o fariseu não reconhecia Jesus, o religioso não conhecia Jesus, até o diabo reconhecia. Como é triste ser religioso, como é triste ser fariseu, porque até você está atrás da fileira da revelação do diabo. O diabo sabe quem Jesus é e o fariseu não conseguia reconhecê-lo. Estão comigo? Jesus expulsa aquela legião, porque Jesus fala, qual que é o teu nome? Não, é legião, a gente é muito, o negócio aqui é pesado. Jesus expulsa, manda para os porcos se lançam de um penhasco e os porqueiros ficam assim atônitos, anunciando o que tinha acontecido. Tudo bem? Aí Jesus entra num barco e olha que interessante, isso aqui dá uma pregação que eu vou fazer, tá? Jesus vai embora daquele local e ele entra num barco e o endemoniado suplica e fala assim, deixa eu ir com você, por favor. Jesus fala, não, fica aqui, anuncia o evangelho para os teus. Então, versículo 20, ele começou a proclamar o evangelho em Decápolis. 10 cidades são afetadas.
de um cara que quando Jesus chegou na aldeia era um endemoniado, cheio com legião de demônio, que rasgava a corrente com as mãos e andava no meio do cemitério e do sepulcro. Quando Jesus vai embora, esse cara é um evangelista para 10 cidades. Fala de um Jesus que transforma ou não? De um endemoniado sujo no cemitério por um evangelista de Decápolis, de 10 cidades. Lá na frente, o evangelho vai chegar em Decápolis, mas quem preparou foi o gadareno, o endemoniado, que foi transformado por Jesus Cristo. Estão comigo? Quando ele está saindo dali, ele volta para o barco, de novo, uma grande multidão apertando. Chega Jairo, um dos principais da sinagoga, e fala assim, cara, cura minha filha, ela está morrendo. Jesus vai saindo no caminho para curar a filha de Jairo. Quando ele está nesse trâmite caindo, indo para buscar, chega uma mulher que há 12 anos sangrava. Ele já tinha curado um leproso que não podia conviver em multidão, e agora ele está curando uma mulher que não podia conviver em multidão. A mulher toca na sua veste, é curada. A filha de Jairo, nessa demora de Jesus, morre. Jesus chega e ressuscita essa menina. Interessante notar que há 12 anos a mulher sangrava e a menina também tinha 12 anos. São 2 gerações sofrendo pelo mesmo período de tempo. 12 anos morreu, há 12 anos sangrando. Jesus quer mostrar, não adianta eu procurar curar uma nova geração que está morrendo, como a menina de 12 anos, se eu não parar o sangue dessa geração. Tá comigo aqui? Não adianta eu parar o sangue tentar curar algo novo, se eu não tiver curado o sangue que está aqui. Eu estanco o sangue e agora eu tenho autoridade para mudar uma nova geração. É profundo demais, gente. É profundo demais. É maravilhoso demais. Jesus volta para Nazaré, prega, mais uma vez é rejeitado. Ele toda hora tinha que lidar com essa questão da paternidade, porque quando ele prega lá na sua região, olha o resultado da galera, capítulo 6, versículo 3. Esse aí não é o carpinteiro, filho da Maria? Nem José eles mencionam, porque eles não acreditavam que ele era filho de José. Eles achavam que Maria tinha pulado a cerca em algum lugar. Tudo bem comigo? Jesus recebe a notícia difícil que João Batista morreu. Também falamos disso ontem, que a cabeça dele veio numa bandeja. Ele tenta se retirar sozinho para ficar à parte. Mas porque ele vê a multidão, se compadece delas, versículo 34 do capítulo 6, ele ensina essa multidão e ele multiplica pães e peixes, porque depois de se levantar de um momento de dor, nós ganhamos autoridade para multiplicação. Não só multiplicação, na sequência da multiplicação, Jesus anda sobre as águas. Ele anda sobre as águas e faz um milagre maravilhoso. A gente começa a ver, e hoje nós vamos até o capítulo 11, se eu não me engano, a gente começa a ver de novo ele quebrando as tradições, mostrando que do que adiantava, capítulo 7, os fariseus se preocuparem com lavar de mãos, se na verdade tudo que eles faziam era corrompido. Eles estavam preocupados com um ritual, uma cerimônia ritualística de purificação para lavar mãos, e estavam perdendo o verdadeiro pão que estava diante deles. Jesus coroa isso, mostrando que uma mulher cirofenícia, uma mulher nem judia, chega ali do lado, e mesmo sendo falado, ó, o evangelho é para você, para os cachorrinhos, ela fala, mas o cachorrinho quer a migalha. Jesus fala, vocês não querem o pão inteiro, estão preocupados com o lavar de mãos. Essa mulher não está preocupada se lavou a mão ou deixou de lavar a mão, ela está comendo a sobra, ela quer a sobra. Eu vim para esses que estão satisfeitos, até com a sobra se for, até com a pequena porção se for, mas não são religiosos. Estão comigo? É o capítulo 7 todo. No final do 7 ele cura um surdo e gago, ele cura uma pessoa e mais uma vez os fariseus vão atrás. Mais uma vez os fariseus não querem. Ele multiplica pães pela segunda vez. Quando ele multiplica pela segunda vez, supostamente os discípulos deveriam ter o cuidado pelo menos de guardar as sobras. Eles esquecem as sobras do milagre. Jesus fala, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado. Cuidado, porque o fariseu é isso, ele despreza o milagre e se apega na lei, cuidado. Pedro chega e diz, você é o Cristo, filho do Deus vivo, no capítulo 8, mais uma vez a mesma história. Jesus fala, foi o meu Pai que revelou a você. Ele mostra que vai morrer, que vai sofrer, diz que cada um tem que pegar a sua cruz, sobe no monte, é transfigurado. Tô lendo tudo coisas que a gente já leu ontem, tá? Que você vai ler com calma aí. Ele é transfigurado, a nuvem de glória vem sobre ele, Moisés e Elias aparecem, mas agora ele é a união do profético e da lei, de Moisés e Elias. Ele cura um jovem endemoniado, cheio do espírito imundo, que ninguém podia curar, que ninguém podia expulsar. Ele mostra sua autoridade, dizendo para os discípulos, cara, vocês têm que ter fé, mas tem que ter jejum e oração, tudo bem? Aí vem, de novo, ele prevendo a sua morte, ele mostrando quem seria o maior no reino dos céus. Começou aquela discussão, lembra que quem vai sentar à direita e à esquerda, que ele não entra nesse detalhe, mas era a discussão de quem seria o maior. Ele diz, o maior é aquele que serve.
Se alguém quer ser o primeiro, seja o último. Eu já estou no versículo 35 do capítulo 9, tá? Aí ele fala sobre ser caridoso. De novo, ele tinha falado já isso em Mateus. Fala sobre, ai daqueles que fazem tropeçar. É melhor arrancar uma mão do que com as duas mãos ir para o inferno. Melhor arrancar um olho do que com os dois olhos ir para o inferno. Ele volta a mencionar no capítulo 10 a questão do divórcio, que ele já tinha falado em Mateus 19, sobre a carta de repúdio, sobre poder repudiar ou não poder repudiar. Ele abençoa as crianças, dizendo que das crianças era o reino dos céus, a partir do versículo 13, 14, 15. Ele mostra que a gente tem que ter o coração correto na presença de Deus, dando o exemplo do jovem rico que queria seguir a Cristo, mas quando a sua raiz é identificada, vai lá, vende o que você tem que dar para os pobres, ele fala, pô, aí forçou, ele vai embora triste porque ele tinha muitas propriedades. Aí ele mostra, tá vendo, o perigo de confiar nas riquezas. É difícil um rico, uma pessoa que tem um coração só nas riquezas ser salvo, mas para Deus nada é impossível. Ele prediz sua morte e ressurreição. Tiago pede para sentar à direita e à esquerda dele, a gente já conhece esse texto. E aí termina hoje com a sua entrada triunfal em Jerusalém. Nós já conhecemos a história e o texto também. Ele entrando em Jerusalém, sentado em cima de um jumentinho, e a pessoa dizendo, bendito é aquele que vem em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Ele entra em Jerusalém, purifica todo o templo, acaba com a banquinha daqueles que vendiam e comercializavam a fé, e ele termina uma parte do capítulo 20 mostrando assim que há um poder na fé. Ele diz assim, tende fé em Deus, versículo 22 do capítulo 11. Porque eu digo a vocês, versículo 24, eu vou acabar nesse versículo hoje aqui. Tudo que em oração você pedir, crendo você recebestes, e assim vai ser contigo. Creia, você já recebeu, você já recebeu. Amém, gente? Como é maravilhoso estarmos na presença de Deus. Como eu te disse, a live é uma pincelada porque evangelhos tem que mergulhar. Porque o sacrifício de Jesus Cristo, ele transforma a nossa história. Amanhã nós vamos continuar em Marcos, capítulo 12, e vamos já entrar em Lucas. Tudo bem? Então, Jesus Cristo é a nossa ressurreição e vida. Ele ressuscitou. Ele é nosso Salvador. Lá na frente, talvez, eu prepare um curso. Vai um curso mesmo, para você estudar com calma. E a gente entre em detalhes de cada coisa que Jesus Cristo fez na terra, de cada capítulo dos evangelhos. A live é para te dar uma pincelada, para você começar a mergulhar na presença de Deus. Creia de algo. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Nós hoje acabamos de ler, o maior milagre que poderia ter acontecido, que mudou a minha vida, mudou a tua história. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amanhã, dia 81 de 100, se prepare para a gente continuar mergulhando nos evangelhos. Vamos ler qual foi a maneira que Marcos reflete a crucificação e ressurreição de Cristo, e vamos entrar em Lucas. Cada evangelho tem um foco, cada evangelho é de um jeito, e é bom demais a gente aprender neles. Tudo bem? Que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor. Quero te convidar, hoje é quarta-feira, hoje à noite tem culto no Instagram, @Bola de Neve Brasília, @Bola de Neve BSB, 8 horas da noite tem culto, a gente se vê lá. Que Deus te abençoe, te guarde. Fica na paz de Cristo. Até amanhã, às 11 horas da manhã. Vamos continuar o nosso propósito. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Um abraço. Fica na paz do Senhor.